É uma alegria para mim muito grande estar mais uma vez aqui na igreja com os irmãos, nesse culto tão abençoado nessa noite, né? A gente vê os irmãos aqui administrando louvor, e essas letras tão inspiradoras, a música que nos faz render adoração ao Senhor nessa noite. Quero agradecer o privilégio, né, dos irmãos que me convidaram, do departamento aí deve ser das famílias, né, os irmãos, lembraram de mim e me convidaram, agradeço muito. Não sou merecedor de estar aqui, né, com os irmãos, trazendo a palavra essa noite, mas me coloco como servo do Senhor para trazer aquilo que o Senhor tem colocado já no meu coração, o amor pela sua palavra, para que as nossas famílias, através do entendimento profundo da palavra de Deus, sejamos agraciados e abençoados com a boa mão do Senhor, a direcionar a vida de cada membro da família, para que possamos, através das famílias, termos também uma igreja abençoada, uma cidade abençoada, um país abençoado, um mundo abençoado por aqueles que buscam, por aqueles que querem viver debaixo da obediência da palavra do Senhor. E eu fico feliz por poder estar com os irmãos, agradeço o pastor Moacir, sua esposa, né, também por nos ceder o púlpito aqui nessa confiança. Minha esposa Gemima está aqui também, né, os irmãos, muitos conhecem. Tem muitos aí que eu conheço, mas muitos são bem diferentes, né? Mas estou muito feliz de estar aqui, que o Senhor nos abençoe e que Ele possa falar, o seu Espírito falar aos nossos corações nessa noite. E como mês da família, eu escolhi, ao orar, Deus tem colocado no meu coração esse texto, já tinha até pregado lá na igreja também esse texto, e trouxe para compartilhar com os irmãos, Deuteronômio, capítulo 11, Deuteronômio, capítulo 11, os versos de 13 a 21. Por certo que esse mês da família, né, os irmãos já, hoje, eu não sei se é quinto domingo, acho que é quinto, né? Já ouviram vários sermões, né, sobre família, de manhã, de noite, né? Mas a palavra do Senhor sempre se renova, e que ela se renove através do seu Espírito Santo no coração, no nosso coração, no desejo de segui-la. Vamos ler esse texto, né? Deuteronômio 11, de 13 a 21. Assim diz a palavra do Senhor: E acontecerá que, se obedeceres atentamente a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de servi-lo de todo o coração e de toda a alma, darei chuva para a tua terra no tempo certo, a primeira e a última, para que recolhas o trigo, e o vinho novo e o azeite. E farei que haja pasto para o gado no campo, e tu comerás com fartura. Cuidado para que o vosso coração não se engane, e vos desvie, e cultueis outros deuses, adorando-os. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e Ele feche o céu, e não caia chuva, e a terra não dê o seu fruto, e depressa desapareçais da boa terra que o Senhor vos dá. Colocai estas minhas palavras no coração e na alma, prendei-as como um sinal na mão, como faixas na vossa testa, e as ensinarei aos vossos filhos, falando delas, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao vos deitardes e ao vos levantardes. E as escrevereis nos batentes de casa e nas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais, enquanto o céu cobrir a terra. Vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo pela sua palavra. Pedir ao irmão Giovanni para fazer essa oração nesse momento. Oremos.
famílias são sempre quebradas, mas a graça de Deus as restaura. Esse é o tema que eu queria pensar com os irmãos. Famílias são sempre quebradas, mas a graça de Deus as restaura. A minha família, com suas dificuldades, com as suas lutas, com seus erros, com seus acertos, quebradas pelo pecado, e a sua família também. Nós não temos famílias perfeitas. Os valores da família, que é uma instituição divina, desde o princípio da história humana, ela tem sido atacado por Satanás, os valores. E vários exemplos bíblicos, das famílias quebradas pelo pecado, desde que a primeira família, ela se rendeu à desobediência da palavra de Deus, aquilo que Deus tinha ordenado. E nós vamos ver, então, na Bíblia, ela não vai esconder as famílias, os erros, as lutas das famílias quebradas pelo pecado, das famílias que são atingidas, e como que esse conflito vai passando de geração, as lutas das famílias durante o tempo. A gente pode ver lá na primeira família com Caim, quando ele se rende ao pecado, ao ódio, à inveja e mata seu irmão. Depois nós vamos ver na vida de Abraão, que é o pai da fé, mas também um homem que rendeu ao pecado, a desobedecer aquilo que Deus muitas das vezes falou para ele, e ele é o pai da fé, Depois vamos ver Isaac, seu filho, tantas coisas que ele fez de errado no seio da sua família, mesmo sendo o servo do Senhor. Jacó da mesma forma. Então a gente vai vendo na Bíblia, a gente vai seguindo. E se eu fosse ficar aqui citando os exemplos bíblicos, nós íamos ver em todos eles, todas as famílias, o pecado atuando, famílias quebradas, briga entre irmãos, Vocês não são irmãos, Por que vocês não se amam, marido e mulher? E tantos outros desafios que temos nesse tempo. Cada época, ela tem seus desafios, mas nessa era, todos os valores e princípios familiares instituídos por Deus têm sido relativizados. Nada é absoluto, e até mesmo a palavra de Deus, que é uma verdade absoluta, ela tem sido relativizada até no seio da igreja, nas nossas vidas, e muitas vezes a gente dá uma certa importância, mas não uma importância total àquilo que a palavra de Deus nos aponta. Por quê? Nós vamos estar vendo um pouco disso nessa noite. Os desafios, então, portanto, para a gente manter as nossas famílias debaixo da bênção de Deus, como diz esse texto aqui, elas são enormes, mas elas são plenamente possíveis para a gente possa vencê-lo, quando a gente busca o Senhor de todo o coração. Quando Moisés, um dos grandes servos de Deus, ele escreve Deuteronômio, ele escreve onde que a gente tirou essa perícope, esse texto, ele está escrevendo para a segunda geração das famílias que saíram do Egito. Já não é a primeira mais. Deuteronômio não é só uma repetição dos 10 mandamentos, mas é uma reafirmação da aliança de Deus com o seu povo. E ele vai começar aqui, então, trazer aquelas afirmações novamente daquela aliança que ele quer manter com aquele povo, com aquela nação que ele tirou, que era escrava no Egito, ele resgatou para dar uma nova terra, para dar um rumo na vida daquelas pessoas. E nós vamos então vendo em Deuteronômio essa nova aliança. Israel precisava se revestir dos valores de Deus, para que ele pudesse avançar na sua vida de nação, uma nação santa, uma nação escolhida para levar o nome de Deus às nações daquela época. E um tema de Deuteronômio é não viver mais de pão, mas da palavra que sai da boca do Senhor. A palavra sendo o verdadeiro alimento para o coração dos israelitas. E ele vai trazer isso em Deuteronômio.
Os desafios, irmãos, do nosso tempo são os mesmos. Nós precisamos nos revestir dos valores de Deus para que possamos avançar como povo de Deus, como famílias. Não buscar somente em Deus as provisões, para prover as nossas necessidades, para fazer com que tenhamos o que a gente precisa, mas buscar, sim, o provedor, praticando a justiça de Deus. Naquela época, o povo, eles poderiam impactar Canaã. E hoje, nós praticando também a justiça de Deus, nós também vamos impactar as novas gerações, as famílias que vão se seguindo, tendo exemplos, né? Quando a gente vive a graça da salvação nas famílias, dia após dia, dando graças a Deus por tudo. Nós também, dentro desse contexto maior, que está inserido o livro de Deuteronômio, também nós precisamos enxergar a Bíblia, a palavra de Deus, no seu todo, não só como um livro de moralismo, que tem aqui regras para ser seguidas pelas famílias, leis, para que a gente possa seguir todas as regrinhas, todas as leis aqui, para que possa tudo acontecer dessa forma. A Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é um livro de redenção. Ela nos aponta para a redenção. Resgatados do pecado, para viver uma vida para o Senhor. E a Bíblia toda ela vai contar a história da redenção, de um povo caído, de um homem caído, de uma família caída, que vai gerar esses 8 milhões que nós cantamos aqui, né? E muito mais, né? Quantos que já não foram, né? Mas a história de redenção, de um Deus que durante a história está escrevendo e mostrando e apontava para um dia Cristo viria, morreria na cruz para aqueles que o buscassem, resgatando, dando uma nova vida, levando eles para a verdadeira terra prometida, nos levando. Então, ela nos aponta a nossa condição de caídos, de pecadores, que precisam de redenção e precisam de redentor. As nossas famílias também, elas precisam de redenção. E muitas das vezes a gente não entende isso, a gente quer restaurá-las de tantas formas, mas elas precisam de redenção e de um redentor. E aos pés de Jesus, nós sempre encontraremos favor e graça. Portanto, o desafio é entre os valores terrenos e os valores divinos. E muitas das vezes, irmãos, a gente complica, querendo aprender tantas coisas difíceis para aplicarmos na solução dos problemas das nossas famílias. Muitas vezes nas desavenças, muitas vezes nas coisas que a gente vê que não tem mais jeito, mas a palavra do Senhor é aquela que pode nos mostrar e apontar o rumo certo para as nossas famílias, para as nossas vidas, né? O desafio, então, é, portanto, entre os valores terrenos e os valores divinos. Quais valores você tem mais cultivado na sua vida? Valores de Deus, valores pregados na palavra que é absoluta, ou valores terrenos, os nossos pressupostos que aprendemos uns com os outros, a nossa vida, com tantas pessoas que hoje dão exemplos e nos apontam o caminho, né? Mas o caminho verdadeiro é a palavra do Senhor. E eu queria começar no nosso texto, entrar no nosso texto bíblico, né? E o primeiro tópico que eu pensei com os irmãos, bênçãos que advêm da obediência de um coração que ama, serve e adora a Deus sinceramente. São os versículos 13 a 15 que diz assim: e acontecerá que, se obedecerdes atentamente os meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, e de servi-lo de todo o coração, de toda a alma,
darei a chuva para a tua terra no tempo certo, a primeira e a última, para que recolhas o trigo, o vinho novo, o azeite, e farei que haja pasto para o gado no campo, e tu comerás com fartura. Então, esse primeiro tópico fala sobre se obedecerdes, e me amardes, e me servirdes. Eu darei a chuva no tempo certo, a primeira e a última. Eles estão saindo, aquele povo está saindo da terra do Egito, na terra do Egito, banhada pelo rio Nilo, né? E então, nas cheias, é muito fértil aquela terra, e ali tem a irrigação. Então, era uma maneira totalmente diferente para o lugar que eles estão indo. Os versos anteriores, eles falam assim: pois a terra na qual estás entrando para tomar posse, não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeais. A terra que estais entrando para tomar posse é a terra de montes e de vales, que bebe as águas da chuva do céu. Então Deus está mostrando para eles: vocês agora vão depender de mim, vocês têm que me amar, têm que obedecer, amar e servir. Não é tão difícil a gente aprender isso, não é tão difícil, né? Eu vou dar a primeira, vou dar a última, ou seja, vou abençoar todo o seu tempo. Hoje a gente poderia trazer para a gente: eu vou abençoar aquilo que você está fazendo, a sua mão de obra, o seu trabalho, a sua produção, né? E você vai poder comer, vai poder alimentar a sua família, mas você precisa me obedecer, me amando e servindo. E como que é difícil? Muitas vezes até obedecer não é tão difícil. A gente até faz uma força: não, vamos obedecer, tem que obedecer. Como é que é isso aqui, né? Quais são as regras aí? Mas obedecer amando e servindo é mais difícil, né? E por isso que Deus, Ele traz essa norma: eu vou dar a chuva, né? E no 12, irmãos, no anterior, né, no que a gente leu desse pequeno texto, diz assim: terra cuidada pelo Senhor teu Deus, cujos olhos estão continuamente sobre ela, desde o princípio até o fim do ano. Olha que maravilha. Ele fala assim: a terra que vocês estão indo é uma terra diferente daqui, não é bem assim não. Vocês aqui vão lá, planta lá, tapa com o pé, vem a chuva, lá vocês vão ter que depender, mas eu vou estar ali, sendo cuidada pelos meus olhos, desde o princípio até o fim do ano. Você tem sentido isso na sua vida, que Deus tem cuidado desde o início até o fim? Olha como que as promessas, como a graça do Senhor, aqui no Velho Testamento, ela nos aponta uma graça maior ainda, que nós vamos ver ainda nessa noite. Os outros versículos, 16 e 17, que eu queria aí, para a gente não tomar muito tempo dos irmãos, né? O resultado de ouvirmos e obedecermos o nosso próprio coração, cultuando e adorando outros deuses. Eu queria pensar nisso. O resultado de ouvirmos e obedecermos o nosso próprio coração, cultuando e adorando outros deuses. Aí os versos 16 e 17 falam assim: cuidado. Ele fala antes: eu vou dar chuva, vou dar a primeira, mas cuidado, para que o vosso coração não se engane, e vos desvies, e cultueis outros deuses, adorando-os. E a ira, a justiça do Senhor se assenta contra vós, e Ele fecha o céu, porque quem cuida dele, é Ele não já falou que é Ele? A gente acha que é a meteorologia, né? Mas é o Senhor que coloca a sua mão, e não cai a chuva, e a terra não deu o seu fruto, e depressa desapareceis da boa terra que o Senhor vos dá. Vê aí que as coisas do Antigo Testamento está vinculado à terra prometida, a Canaã, que a possessão ali que vai trazer as bênçãos na terra, e até a permanência da terra. Isso nós vamos ver lá na frente, os irmãos aí, muitos
por certo, conhece, né? E vai ver lá que eles vão, depois que eles desobedecem, eles vão sair da terra. Desobedeceu, sair da terra. E muitas das vezes, como a gente vê na história lá de Ruth, né? Da família de Elimeleque, ele desobedece a Deus saindo, ele mesmo, da terra, buscando pão no outro lugar, saindo da casa do pão, do provedor, debaixo da mão do provedor, porque estava com dificuldade, estava em luta. Então aquela família também saindo debaixo da proteção de Deus. Cuidado para que o vosso coração não se engane. Irmãos, aqui é a grande chave desse texto para os nossos corações hoje, né? A Bíblia fala que lá em Jeremias 17, de 9 a 10, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Então o Senhor conhece o nosso coração. E quando Ele fala isso com o povo, Ele está olhando que mais para frente um pouquinho, vai só Josué morrer, virar, né, ser sepultado, passar alguns anos, e o povo vai esquecer as palavras de Deus, vai esquecer até de Deus, e vão cair adorando outros deuses, aquele Deus Baal ali, que era aquele que era o Deus da fertilidade, que poderia prover a chuva, que podia prover o crescimento da sua colheita. Eles vão logo adorar e cair de joelhos, mas nós hoje, não. Lógico que a gente não vai fazer isso. Mas, irmãos, o nosso coração, ele continua a mesma coisa. O nosso coração é enganoso. E ele permanece assim, né? Às vezes, no nosso relacionamento conjugal, né? Nós temos tristezas, às vezes pelo ponto que o nosso casamento chegou. Aí a gente até fala, se entristece, né? Não, eu estou muito triste com isso. Se eu pudesse dar um jeito, eu daria, né? Mas a gente começa a culpar as circunstâncias. A minha sogra é isso, meu sogro é aquilo, os filhos, não sei quem, os parentes, a condição financeira, tantas outras coisas. Até a gente admite falhas, que o nosso coração é ruim mesmo, eu falhei, ela falhou, a nossa família já não é mais a mesma, mas isso não é arrependimento. O nosso coração, ele continua nos enganando. Isso é só uma constatação, né, muito óbvia, né, mas não chega ao nosso coração pecaminoso. Quando precisamos reparar alguma coisa, os nossos desejos por mudança, eles precisam ser profundos. E às vezes eles não são profundos o suficientes. Nós não queremos mudar muitas coisas. Porque a maioria de nós, e o nosso coração, ele se inclina para mudar as circunstâncias. Eu quero que o meu casamento seja um mar de rosa. Então, quero um milagre para isso, né? Quero um milagre para a minha família, problema com isso, problema com aquilo, quantas coisas que a gente poderia enumerar aqui, mas o meu coração, ele pede para mudar as circunstâncias, mas eu não preciso mudar as circunstâncias, eu preciso mudar o meu coração. E esses versículos, eles apontam para cada um de nós a necessidade de uma coisa maior. Nós precisamos de um Redentor, de alguém cumprir em nosso lugar. Nós somos quebrados pelo pecado, nós precisamos de Jesus, que é aquele que morreu na cruz para fazer propiciação para os nossos pecados, e através dele nós podemos nos reconciliarmos com Deus. E a gente poder falar, muitas das vezes, como Davi: Senhor, cria em mim um coração novo. Quantas vezes que a gente até cantou, e é lindo demais esse... Vou pedir lá o pessoal do louvor da minha igreja para cantar, não, esse último, acho que não foi o último, né? Mas um louvor tão bonito, né? Que louvor! O Deus Criador, né? O Deus
que criou todas as coisas, o Deus que sustenta, o Deus que dá a vida, o Deus que continua mantendo a vida, a nossa vida. Nós precisamos criar um coração e pedir para ele: Senhor, cria em mim um coração novo, que nem Davi falou assim. O Senhor tem capacidade também de mudar esse coração pecaminoso. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Ele regenera esse coração. Em Jesus nós temos a esperança, sim, de termos um novo coração, da gente acertar, da gente chegar mais perto do Pai, da gente conseguir obedecer ao Senhor. O terceiro tópico que eu queria falar com os irmãos: o grande desafio de vivermos a palavra de Deus e aplicá-la no contexto familiar. Os versos 18 e 21, então, ele aponta o caminho para a gente. Todo o Deuteronômio ele vai apontar esse caminho. O livro, né, da lei que é graça, que aponta para a graça do Senhor Jesus. Ele vai falar assim nos versículos 18 a 21. Colocar estas minhas palavras, então, no coração e na alma. Prendei-as como sinal na mão, como faixas na vossa testa, e as ensinareis a vossos filhos. Falando delas, sentado em casa, andando pelo caminho, ao vos deitardes, ao vos levantardes, e as escrevereis nos batentes de casa e nas portas, para que se multipliquem os vossos dias, os dias dos vossos filhos, na terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais, enquanto o céu cobrir a terra. Colocar essas minhas palavras no coração e na alma. Como que está o seu coração em obediência à palavra do Senhor? A gente, irmãos, eu sou crente há muitos anos, né? Me converti aos 12 anos. Pela graça de Deus, depois Deus vai trabalhando, né? E nos trazendo mais informação pelo seu Espírito, e nós vamos entendendo cada vez mais a graça do Senhor. Mas as palavras de Deus, como que a gente tem ignorado, como que eu ignorei por muitos anos, e ignoro muitas das vezes ainda a Bíblia, a palavra do Senhor, não como um livro de moralismo, né, de regras, mas um livro que nos aponta para Jesus, e que ao apontar para Jesus, ele mostra como que eu preciso me humilhar. Quanto mais eu cresço em intimidade com o Senhor, com a sua palavra, não com as regras, mas com a graça de Deus, que é a palavra pura, porque é como se fosse o pai e uma mãe que quer cuidar. Não faça isso, meu filho, não vai por aqui, porque eu já fui, já quebrei a cara. O Senhor, Ele traz isso para nós, e nos aponta o caminho que é Jesus. Colocar essas minhas palavras no coração e na tua alma. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vivendo, ensinando as novas gerações, filhos e netos. Quando a gente tem isso no coração, a gente tem prazer de apontar o caminho. Irmãos, quantas famílias hoje não estão nem aí para a palavra de Deus, famílias cristãs, crentes, tratam a Bíblia como se não fosse verdade absoluta. Isso não é bem assim não. Você pode ser quebrado, que nem eu sou quebrado pelo pecado, sei que não sou um pai perfeito, que não sei ensinar meus filhos direito, mas eu sei que a Bíblia é a palavra do Senhor. Eu preciso apontar para ela, eu preciso apontar para o Senhor Jesus, para que possa ter redenção, para que possa ter milagre, cura, restauração na minha família. E precisa mudar o meu coração. Não adianta você e eu querer mudar as circunstâncias, querer que, não, eu quero chegar em casa hoje, Senhor, e está tudo bem.
e daqui nós vamos ser. Mas não adianta. Deus vai expor os nossos pecados. Ele quer que sarar a gente, como Jesus olhava para o coração daquelas pessoas, ele conhecia os corações. Quando ele olhou para aquela mulher samaritana, ele desvenda o coração dela, ele desnuda ela diante dele, e ela, é esse que conhece tudo de mim. Para ter lares fortes, famílias fortes, igrejas fortes, precisamos nos render à palavra do Senhor. Precisamos, ao render, viver, ensinar as novas gerações, filhos, netos, outras pessoas que pudermos apontar para o caminho, que é aqui, que é a palavra do Senhor. As escrevereis nos batentes da casa e nas portas. Eu queria abrir um parênteses aqui. Provavelmente aqui, eu acho que ninguém conheceu meu pai, né? Seu Valério, irmão lá da segunda igreja, da igreja central, por muitos anos, hoje já está na glória, né? O seu Valério, ele tinha essa mania. Papai amava a Bíblia, amava a palavra de Deus. Era chato. Quando eu era jovem, eu lembro, né? Tinha que fazer o culto doméstico, 6 horas da manhã. Ia sair para o trabalho, olha, o culto doméstico, vamos rapidinho aqui. Aí, pai, só hora. Aí, não, vamos ler aqui a Bíblia. De noite. Aí papai, ele escrevia na porta de casa. Eu não tinha muito entendimento disso, né? Papai escrevia mal, né? Aprendeu a ler na Bíblia. Naquela época era mais ou menos isso que acontecia, né? Com muitos cristãos, né? E papai colocava lá na porta. Para que o senhor está colocando isso aí, pai? Troço feio. Isso é a palavra de Deus, meu filho. Papai depois, mais velho, quanto mais velho, meu pai mais escrevia nos umbrais e nas portas, né? Papai morava ali em Olaria, um dia, eu cheguei lá, papai fez um muro, cá embaixo na rua, ele morava distante das casas, numa vilazinha, e ele fez o muro da frente, ele achou que ele era o dono do muro, aí ele escreveu no muro a palavra de Deus também. Ele falou assim, filho, eu tenho que apontar para Jesus, né? Irmãos, como que a gente precisa valorizar isso no nosso lar? A gente tem tanta coisa. Eu não digo nem para escrever, né? Não sai escrevendo, não, né? Não estou avalizando isso aqui, né? Mas que a gente valorize, irmãos, que haja um marco na nossa casa de valor. Quando o filho olha para a gente, ele olha para a palavra de Deus. Ele olha para... Não é Bíblia, esses 66 livros, não é esse livro, mas é a palavra. É a história da redenção, é a história de Cristo, de como que o homem, Deus amou o homem de tal maneira que o homem pecou, caiu, mas Deus, eu quero restaurá-lo. E lá em Gênesis 3,15 ele fala que da semente da mulher nascerá aquele que um dia vai esmagar a cabeça da serpente. É o primeiro evangelho, ele que vai nos restaurar, nos vai reconciliar com Deus. Qual o objetivo da sua família? Já encerrando, tá, irmãos? Antes que os irmãos já estão arrependidos, começam a falar muito, né? Aí eu olhar para minha esposa ali, ela já... qual o objetivo da sua família? Qual o objetivo? Área material, área secular, né? Qual tem sido? Irmãos, hoje é correria, né? O que a gente quer atingir? Para onde? Os valores que queremos mostrar, né? A maioria do nosso objetivo é conquistar a terra. Se a gente pudesse, né, vamos conquistar aí, vamos conquistar a terra aqui, né, essa terra mesmo, né, conquistar a terra. No passado, conquistar a terra prometida, aquilo que Deus ia dar. No presente, conquistar a Canaã celeste. Os irmãos já pensaram que o primeiro objetivo da família não é o secularismo que a gente vive hoje? Que essa vida aqui é tão passageira, como diz o Salmo 90, né? Tanta palavra de Deus, né? É tão... A gente está aqui hoje, está amanhã, a gente quer realmente o valor maior, o objetivo maior nosso é conquistar a terra. É ter a nossa família toda aqui na terra, em lugares plantados aqui,
Abraão foi dos homens mais ricos. A única terra que ele tinha lá era o lugar que ele ia ser sepultado. A Bíblia fala que ele comprou realmente que era dele, era um peregrino. Irmãos, precisamos mudar muitas das vezes os nossos valores. Precisamos pensar que a gente precisa conquistar a terra eterna, não nós mesmos, né? Mas obedecendo, né? E aceitando e colocando a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, vivendo uma perspectiva além do sol, tirando o pé da lama desse mundo. Irmãos, esse mundo aqui é maravilhoso, né? Quem não gosta de viver, né? É tão lindo as coisas, é tão gostoso a gente aproveitar em família, né? E tipo assim, quando a gente vai a um lugar bonito, até a família da igreja, né? Os irmãos, a gente vai se apegando, né? Eu estou aqui hoje, que paraíso aqui, mas sozinho. Aí você olha para um lado, não tem sua esposa, olha para o outro, não tem os filhos, olha para o outro, não tem os irmãos, seus amigos da igreja. Você fala assim, não, eu quero trazer todo mundo aqui, porque eu estou aqui, eu quero todo mundo participando aqui. Irmãos, mas a gente precisa viver com a perspectiva além do sol, com os olhos, esse mundo aqui só vai trazer um objetivo, alguma satisfação para nós, se a gente olhar além do sol, para Jesus, para Deus, o Criador, para a gente estiver Ele como Senhor e Salvador, sabendo que a nossa terra, a nossa vida está além, num lugar que não tem choro, numa terra que não tem mais morte. E a gente tem essa perspectiva, aí nós vamos aproveitar aqui, porque aqui estamos com os valores diferentes, vivendo nesse mundo, mas cada vez mais que a gente olha para baixo, com os objetivos de conquistar essa terra aqui, mais a gente atola o pé na lama, mais a nossa família vai buraco abaixo, perdendo muitas das vezes a oportunidade até da terra prometida. As ações práticas para encerrar, irmãos, dedicação do tempo para o Senhor, quanto de adoração, quanto de secularismo tem sido a sua vida? Não é vir só na igreja e adorar, mas quanto a sua vida realmente tem adorado ao Senhor? Você tem cultuado a Deus, tem clamado e tem vivido para o Senhor seu dia a dia? Quanto de secularismo? Eu tenho vivido esse tempo de igreja, irmãos, e é tão fácil as pessoas trocarem o dia das coisas de Deus. Hoje eu vou fazer isso, eu só tenho domingo para isso. Só tenho tal dia para isso. Não posso ler a Bíblia, não posso fazer culto, não tenho tempo. Troca tudo pelas coisas de Deus. Quando é as suas coisas, não, eu não posso. Isso aqui eu já não posso. Parece que a gente não entende que a chuva, que é a mão do Senhor, que é a bênção do Senhor, para estar do primeiro até o último, precisa de obediência, de amor e de a gente servir. Esaú, lá atrás, foi aquele que não quis saber da palavra de Deus, não quis saber da bênção, e trocou por, e depois ele perdeu a bênção, né? No lar, tempo de qualidade, conversas profundas sobre Deus, culto doméstico é uma coisa antiga dos antigos, precisamos desse velho hábito de adorar o Senhor em família. Pensa um jeito moderno de cultuar o Senhor no lar, de adorá-lo, de servi-lo, de você abrir a palavra de Deus e ensinar seus filhos, seus netos, pessoas que estão no seu torno, né? Amor à palavra de Deus, através da leitura, compartilhar os seus ensinos e prática nas ações do seu dia a dia, da palavra do Senhor, que pode mudar a vida da sua família. E nós precisamos, em tudo isso, enxergar a necessidade de um Redentor, de Jesus Cristo. Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida. Aqui em Deuteronômio, Deus está falando para eles, nem só de pão vive o homem, mas vive de toda a palavra que sai da minha boca. Jesus é o pão, Jesus é a palavra. Que aqueles, como cristãos, os irmãos, as famílias, os irmãos possam procurar cada vez mais colocar a sua vida aos pés do Salvador, se render com as suas famílias aos pés do Salvador,
para que as nossas famílias possam ser abençoadas verdadeiramente pelo Senhor, que a boa mão do Senhor possa estar sobre a família dos irmãos. E se tem alguém essa noite aqui, ainda que não tenha uma experiência de salvação com Jesus, que é o único caminho, que é o pão da vida, que essa noite também possa ser uma noite de salvação, que você possa enxergar em Cristo o caminho para a terra prometida, para a terra celeste, para Canaã celeste. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela sua oportunidade, Pai, de compartilharmos a Tua palavra. Ó Deus, eu te agradeço, Pai, por essa igreja aqui, pelos irmãos. Eu te agradeço por cada vida que o Senhor trouxe aqui, ó Pai, nessa noite. Ó Deus, e clamamos, ó Deus, que a sua boa mão de poder, ó Pai, esteja sobre cada um, sobre cada família, ó Pai. O Senhor sabe das nossas lutas, sabe que nossas famílias são quebradas pelo pecado, ó Deus, mas sabemos que o Senhor pode operar milagres, restaurar vidas, restaurar casamentos, famílias, filhos que estão nas drogas, ó Deus, traga os nossos filhos para o Senhor novamente. Ó Deus, tem compaixão de nós. Ó Deus, e que nós possamos entender que o Senhor fará isso quando nós obedecermos, Senhor, e amá-lo e servir ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abrir realmente os nossos olhos, os nossos ouvidos, e eu clamo ao Senhor por isso. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, no nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos.